Novela perto do fim. Felipe Luiz aceita a proposta de renovação, porém tem um empecilho que ainda está atrapalhando. Vou falar sobre isso, vou falar também que o Flamengo se acertou com o Internacional em relação ao Vitão. Porém, outro problema surgiu e a negociação está travada. O Grêmio quer jogador da base do Flamengo. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora. Seja muito bem-vindo ao seu canal de notícias do Flamengo. Eu estou chegando nesse plantão de fim de ano com as últimas notícias do Mengão. Estamos postando vídeos todos os dias sobre as últimas notícias do Mengão nesse final de ano. Para você que não quer perder nenhum assunto, não quer perder nada, eu peço a sua inscrição clicando no botão embaixo que tem escrito inscrever. Se você clicando aí, automaticamente já está inscrito e toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube te avisa. Peço também para você deixar o like é muito importante para ajudar o nosso trabalho aqui na plataforma, tá certo, galera? Bora lá, sem mais delongas para as notícias do Flamengo, deixa eu começar falando sobre uma proposta do Matias Vinha, porque a imprensa russa está noticiando que o Spartak de Moscou tem interesse na contratação do Matias Vinha. Lembrando, galera, o Flamengo já avisou aos empresários do Matias Vinha que o jogador não faz parte dos planos da comissão técnica do Felipe Luiz. Com isso, já autorizou ao Matias Vinha procurar outro clube e a imprensa russa está especulando o Matias Vinha lá no Spartak de Moscou. Assim como o Matias Vinha, Alan e Michael também foram orientados pela diretoria do Flamengo para procurar outros clubes. Esses jogadores não fazem parte dos planos do Flamengo para a temporada 2026, tá certo? Bora aproveitar e mudar de assunto. Deixa eu falar com vocês sobre o Everton Araújo, porque o Grêmio está muito interessado na contratação do Everton Araújo, volante da base do Flamengo. A Rádio Gaúcha, uma rádio que tem muita credibilidade lá no Rio Grande do Sul, que cobre principalmente o Grêmio Internacional, trouxe a informação que o Grêmio está disposto a oferecer 32 milhões de reais pela contratação do volante Everton Araújo. Aí eu pergunto a você, esse valor é justo? 32 milhões de reais pelo Everton Araújo? Quero saber a opinião de vocês. Eu acho que é um bom valor, um valor ok. Ele não vai ter tantas oportunidades assim com o Flamengo, né, rapaziada? Acho que não vai ter tantas oportunidades. O Flamengo acho que tem que vender ele, porque dificilmente o jogador da base do Flamengo tem oportunidade nesse time. Você vê, saiu uma reportagem aí no Globo Esporte que esse ano de 2025 foi o ano que menos jogadores de base jogaram no Flamengo no elenco principal. A gente teve a ascensão do Alessandro na Copa Mundo de Clubes, depois ele perdeu a cabeça, perdeu a mão, o Flamengo até perdeu uma grande oportunidade de vender o jogador para o Wolverhampton. Enfim, acho que deveria vender aí o Everton Araújo, porque é uma grande chance de fazer dinheiro, tá certo, galera? Bora aproveitar e mudar de assunto. Estava falando sobre o Grêmio, deixa eu falar agora sobre a situação do Vitão, porque o negócio é o seguinte: o Flamengo, dias atrás, tinha saído da negociação porque o Internacional e o Vitão estavam acertados com o Cruzeiro. Só que o Flamengo voltou a negociar o jogador. A proposta era o perdão da dívida do Thiago Maia e um valor para contratar o Vitão. Tudo girava em torno de 70 milhões de reais. O Flamengo se acertou com o Internacional, só que o Vitão, faltava se acertar com o Vitão, a parte salarial com o jogador. E neste momento isso não aconteceu. O Flamengo não acertou as bases salariais com o Vitão. Ele tinha dado até a palavra para o Cruzeiro, que iria fechar com o Cruzeiro. De última hora, o Internacional não aceitou mais a proposta do Cruzeiro, aceitou a proposta do Flamengo, só que o Flamengo ainda não se acertou com o atleta, não aceitou aí as bases salariais. Mas é claro, é aquela questão de negociação, né, galera? O jogador pede isso, o Flamengo oferece isso, um puxa de cá, outro puxa de lá. Acho que isso aí tá normal. Vamos ver aí a cena dos próximos capítulos, mas você sabe que aqui a gente sempre vai ficar acompanhando e trazendo todas as notícias aí do mercado da bola. Bom, vamos falar sobre o assunto principal desse vídeo, que é a renovação de contrato do Felipe Luiz, porque neste sábado, meus amigos, o tanto de notícia que saiu em relação ao Felipe Luiz foi uma coisa assim absurda. Deixa eu começar falando sobre a notícia do Vene Casagrande. O Vene Casagrande trouxe a informação que o Felipe Luiz não, o seu empresário Jorge Mendes
deu a proposta para o Flamengo. A proposta era a seguinte: o Jorge Mendes queria que o Flamengo pagasse 2,7 milhões de reais para o Felipe Luiz e sua comissão técnica. Isso livre de impostos, ou seja, era 2 milhões e 700 mil reais livre de impostos e o Flamengo pagaria esses impostos e não o Felipe Luiz. Só que juntando tudo, o valor que o Flamengo iria pagar para o Felipe Luiz e também os valores dos impostos, ficava tudo na casa dos 3 milhões de reais. E o Flamengo entende que isso é fora da realidade do futebol brasileiro. Pois bem, e ainda tinha a questão da multa rescisória que está baixíssima para a Europa. Ou seja, qualquer clube poderia chegar aqui no Flamengo, pagasse a multa do Felipe Luiz e levasse o técnico e o Flamengo ficasse de balmanando. Uma situação hipotética. Por exemplo, no meio do ano acaba a janela de transferências lá dos clubes, acaba a temporada dos clubes europeus. E muito possivelmente muitos times trocam de técnico. Aí o clube europeu vinha aqui no Flamengo, pega o Felipe Luiz, paga a multa rescisória que é baixíssima e leva o treinador no começo de uma temporada. Isso aí não existe. O Flamengo não pode aceitar uma multa baixíssima. Pois bem, depois, horas se passaram, o Globo Esporte trouxe a informação que depois do vazamento dos valores, né, do pedido do Felipe Luiz, o Felipe Luiz tinha acertado o salário dele junto à diretoria do Flamengo, a proposta que o Flamengo ofereceu para ele, só que queria que os seus auxiliares fossem pagos de forma individual. Vocês lembram que o Felipe Luiz pediu 2,7 milhões de reais brutos sem impostos, só que isso aí era o valor de toda a sua comissão. Nessa nova proposta, ele aceita o salário que o Flamengo está oferecendo para ele, só que ele quer que pague os seus auxiliares individualmente. Por exemplo, o Felipe Luiz, vamos supor, ganha 10 reais, né? 10 reais. O Ivan Palanco é para ganhar 5 reais e o Diego Linhares, preparador físico, é para ganhar 5 reais. Esse valor quem paga é o Felipe Luiz, quer que pague é o Flamengo e não o técnico Felipe Luiz. Deu para entender? Enfim, a minha percepção. Eu acho que a novela está muito próximo do fim. Acho que o Flamengo vai conseguir a renovação do técnico Felipe Luiz. Só que é uma novela meio chata, né, pessoal? Novela meio assim, muito chata. E é claro que a gente vai seguir aqui acompanhando as cenas dos próximos capítulos, tá bom, pessoal? Eu tô ficando por aqui. Eu peço a você, meu amigo e minha amiga, para você deixar o like nesse vídeo, para você também fazer a sua inscrição aqui no canal, que é muito importante. Estamos aqui todos os dias. Nesse final de ano não tem Natal, não tem Ano Novo, estamos trazendo todos os dias as últimas notícias do Flamengo para você ficar ligado. De tédio, o flamenguista não morre, porque o tanto de notícias que tem saído do Flamengo, meus amigos, é uma coisa assim inacreditável. Tô ficando por aqui, pessoal. Forte abraço e até a próxima.